Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Hoje vamos falar sobre o poder da oração intercessória, sobre o intercessor, e como Deus pode agir poderosamente através das nossas orações, intercessões. Eu quero compartilhar com você nesta madrugada a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 17, no versículo 8 ao versículo 13, que eu quero ler com vocês as Sagradas Letras, o qual nos diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai. Peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram a pedra e a puseram por debaixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes, até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio da espada. Louvado seja Deus. Nós vamos olhar, meus amados, nessa madrugada, para esse exemplo inspirador nas Escrituras, que é essa passagem de Moisés com suas mãos estendidas durante a batalha contra os amalequitas. Irmãos, os amalequitas atacaram Israel enquanto eles estavam acampados em Refidim. Moisés, o homem de Deus, o líder escolhido por Deus, vendo aquela batalha toda, aquela agonia toda, ele instruiu Josué a escolher homens para lutar. Homens que fossem à batalha, homens de guerra. Eu vejo aqui, cada um na sua posição, naquilo que Deus foi chamado. Enquanto isso, Moisés subiu ao topo da colina, com o bordão de Deus na mão. Esse bordão, meus amados, representava a presença e o poder de Deus. Então eu vejo aqui o chamado de cada um. Por isso que Pedro, quando viu a igreja crescendo, ele disse: levantemos diáconos para que cuidem das coisas materiais, enquanto nós vamos nos dedicar à oração. E você vê esse exemplo bem antigo de Moisés, que chamou Josué e disse: você vai à guerra, você vai à peleja. Eu não consigo, eu estou mais velho. Que eu vou chamar os sacerdotes, olha só que lindo. E nós vamos lá no outeiro, lá no monte. Nós vamos ficar orando por vocês e quando vocês estarão na guerra. Eu quero refletir com vocês, amados, sobre Moisés. O que Moisés fez? Enquanto o povo de Israel estava ali naquela batalha sangrenta com os amalequitas, Moisés levantou suas mãos em oração, em intercessão. Ele não estava apenas com as mãos levantadas, amados irmãos,
Mas ele ali olhava o povo de Deus, aquela batalha, ele via ali os seus amigos, os seus irmãos, o seu povo. Ele via ali um pai de família lutando, ele via ali um obreiro lutando, ele via ali os seus irmãos na batalha. Ele não podia estar com a espada na mão, porque já estava cansado, já estava velho, mas ele estava aí como intercessor. Ele estava ali com as mãos estendidas. Oh, meus amados irmãos, que algo mais lindo, amados irmãos. Aleluia. E a palavra diz que ele com as mãos levantadas e orando, intercedendo, enquanto suas mãos estavam levantadas, Israel prevalecia na batalha e ia vencendo a batalha. Quando ele cansava e baixava as mãos, os amalequitas ganhavam forças. Olha só, irmãos, a agonia de Moisés, ele com as mãos erguidas, orando, intercedendo, olhando para o povo, e o povo vencendo. A alegria dele vendo o seu exército vencendo, o seu povo vencendo. Agora ele começa a decair suas mãos, os seus braços, porque ele não tinha mais forças. Aquela batalha foi o dia inteiro. E ele começa a ver o seu povo perdendo a guerra, o seu povo voltando para trás. Ele começa a ver homens caindo a espada. E aquele homem lutando, querendo erguer as mãos para poder abençoar o povo e não conseguia. E as suas mãos iam baixando, amados irmãos. Essa mensagem diz que quando ele erguia, Israel vencia. Quando ele ia baixando as suas mãos, ele ia se cansando e baixava as mãos, os amalequitas começavam a ganhar. O levantar das mãos de Moisés simboliza, meus amados, a nossa dependência de Deus através da oração. Que, como nós também dependemos uns dos outros. Quando o sacerdote, ele olha para alguém, está na batalha, está na luta. Quando o pastor, ele olha para alguém, ele está orando pela igreja, ele está orando pelos irmãos, ele vê os irmãos vencendo, ele fica feliz. Ele vê os irmãos sendo abençoados, ele fica feliz. Mas quando ele vê o povo regredir, ele fica triste. E o mais triste é quando ele não tem forças mais para orar. Mas eu quero dizer para você algo. Para você, meu pastor, que tem orado e tem buscado. Ontem, um irmão mandou uma mensagem para mim e disse: pastor, estou orando por sua vida. Pastor, para que Deus te dê graça, para que você continue ministrando as palavras. E mesmo ontem, um pastor falou: eu estou orando por você e eu vou chorar a Deus por você. Aquilo me deu tanta força, meus irmãos. Eu ouvi aquilo da voz daquele irmão e também daquele pastor. Vejam, Moisés não estava sozinho. O povo de Deus não estava sozinho. Porque Arão e Ur estavam ao seu lado. Eles viram que as mãos de Moisés estavam ficando pesadas. E que ele estava cansado. Você imagina ficar já uma certa idade, o dia inteiro com as mãos erguidas. Imediatamente eles tomaram ação. Eles colocaram uma pedra para Moisés se sentar. E juntos seguraram as suas mãos. Um de cada lado. Olha que cena mais linda. Que cena maravilhosa a gente contemplar. Eles sentaram, roubaram a pedra, sentaram o ministro. E um segurou a mão de um lado e o outro na outra. Ou seja, segurando as mãos dele, amados,
simbolizava a união em oração, um de cada lado. Este é um exemplo poderoso de como precisamos uns dos outros na caminhada, meus amados. Como nós precisamos um do outro. Eles colocaram a pedra, ele assentou-se. Ou seja, a pedra na rocha, você vai estar firme em Jesus Cristo, somente nele. Mas quando estamos firmes em Cristo, precisamos de irmãos na caminhada, irmãos na fé, que nos ajude a levantar nossas mãos, um do lado e o outro do outro. A oração intercessória, eu entendo que não é um ato solitário de uma pessoa só. E eu torno a dizer, nós precisamos de pessoas que nos ajudem a manter as nossas mãos levantadas. Nós precisamos de irmãos e irmãs que nos ajudem a manter as mãos levantadas. Enquanto um vai pregar, o outro mantém a oração, o outro mantém o sustento, o outro mantém a intercessão. Alguém que mantenha nossas mãos levantadas, que nos apoie quando estamos cansados, porque quantas vezes cansamos, meus irmãos? Quantas vezes entramos em angústias e precisamos de irmãos ao nosso lado, de pessoas ao nosso lado, que nos ajude a manter as mãos levantadas. Que orem conosco e orem por nós. E assim, meus irmãos, como Arão e Hur seguraram as mãos de Moisés, nós precisamos de irmãos e irmãs na fé que nos sustentem em oração. Eu sempre falo para o irmão diácono Ademilson, lá de Borborema, eu falo, olha, eu estou com as mãos levantadas para o lado de Borborema, para a tua casa, para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor te dê graça. E quando foi ontem à noite, ele me ligou, tinha uma mensagem, eu, rapaz, estou tão contente. Vai fazer minha cirurgia, Deus tem operado, vai voltar tudo ao normal, glória a Deus. Muitas vezes, nós enfrentamos batalhas em nossas vidas que podem nos deixar exaustos, né? Cansados. Quanto tempo você está lutando em prol de uma bênção, orando em favor de alguém, em favor do esposo, da esposa, dos filhos, e cansa. Moisés estava ali o dia inteiro com as mãos levantadas. Cansa. Às vezes você está orando pela sua família faz muito tempo, está orando pela sua bênção faz muito tempo. Cansa. E muitas vezes nessas batalhas da vida nós cansamos, nós ficamos exaustos. Talvez estejamos orando por uma pessoa tão amada, por uma pessoa que está enferma, está doente, por uma situação financeira difícil, sua ou de alguém, ou por problemas no casamento. Nesses momentos, nós precisamos de pessoas, de amigos, de irmãos ao nosso lado, não que nos julguem pelo que estamos passando, mas que nos ajudem a continuar intercedendo. Pessoas que nos deem forças e nos lembrem de que não estamos sozinhos. Porque é tão bom, amados, quando alguém lembra, alguém liga, alguém fala, oh, estou com você. Eu estou orando por você, estou intercedendo por você. As minhas mãos estão levantadas para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. As minhas mãos estão levantadas para esse hospital. As minhas mãos estão estendidas para o seu lado. Tão bom é quando nos sentimos ajudados. Imagina a tristeza de Moisés, não tendo mais força para erguer as mãos, meus amados. E vendo o povo perdendo. Aí vem dois homens falando que eu vou te ajudar. Vamos orar junto? Aleluia, que maravilha, né? Vamos orar junto.
O resultado, irmãos, da oração, da intercessão, quando temos alguém para nos ajudar em oração, ele é claro. Enquanto Moisés permanecia com as mãos levantadas, com o apoio, com a ajuda de Arão e de Hur, Israel obteve a vitória, irmãos. Foi luta, foi difícil, mas quando eles ajudaram, Israel obteve vitória. Eles não ficaram de longe olhando. Eu vou orar em casa, o outro na minha casa. Não, eles se juntaram. Olha, vamos nos juntar. Porque o cordão, quando tem várias dobras, ele não se quebra facilmente, né? Quando os irmãos se unem em oração, quando a igreja se une em oração, não há inferno que prevaleça. Isso nos ensina essa união em oração, na intercessão em conjunto. Que Deus tem poder para nos abençoar e responder nossas orações quando nos unimos em oração. Não é pela nossa força, mas pelo poder de Deus que as batalhas são vencidas. Todos, irmãos, somos chamados a ser intercessores, a estarmos intercedendo um pelo outro. Teu irmão, meu irmão João Carlos, está lá em Goiás, está lá com o seu caminhão, está parado, precisando trabalhar e fazer uma safra. E eu preciso orar por ele, para que Deus o abençoe, para que Deus dê o trabalho dele, ou ganhe o pão dele. E todo ano vai lá, perdoe-me. E nós temos que olhar pela situação do irmão e estender a mão para o lado dele. Estender a mão para o lado do irmão Edmilson, para o lado da irmã Francisca, que está com câncer, para o lado da mãe de outra irmã que está doente, para o lado de alguém que está enfermo, para o lado de alguém que está precisando, está com problema na família, no casamento, problema com os filhos, problema financeiro. Nós somos chamados para interceder, para orar uns pelos outros. A oração intercessória, irmãos, faz parte de nossa vida. Precisamos orar, não só por nós mesmos, mas também pelos irmãos, pelos outros, pela igreja, por nossas famílias, pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, por Israel. Não devemos de maneira nenhuma subestimar a importância de ter parceiros de oração. Parceiro que ore junto. Meu amigo, vamos orar. É tão gostoso quando você recebe uma ligação. Pastor, eu estou orando por você. Eu estou junto em oração. As minhas mãos estão estendidas aí para o seu lado. Nós precisamos de irmãos de oração como Arão e Hur. Como eles apoiaram Moisés. Nós precisamos encontrar pessoas de Deus com quem possamos orar e que nos apoiem em oração, nos dê um ombro amigo para chorar. Talvez seja um amigo, um membro da família, ou do grupo de oração da igreja. Nós precisamos dessas pessoas para nos ajudar a manter nossas mãos levantadas, para nos encorajar e nos fortalecer quando estamos fracos. Moisés estava fraco, estava cansado. Nós precisamos apoiar uns aos outros em nossa vida. Podemos enviar uma mensagem de encorajamento, tão fácil, né? Eu pegar o celular e enviar uma mensagem pelo WhatsApp, fazer uma visita, compartilhar um versículo bíblico, ou simplesmente estar presente ali para ouvir aqui para te ouvir. Eu sempre falo para os irmãos, e falo para o irmão Daniel lá de Summerside, do Canadá, estou aqui para te ouvir. Essas ações, irmãos, que nós fazemos e está à disposição do irmão, elas fazem uma grande diferença. Ela nos ajuda a sustentar nossas mãos erguidas.
em tempos de necessidade. Devemos sempre lembrar que a nossa confiança está em nosso Deus. Ele é a nossa força e Ele responde às nossas orações. Não desista de orar, continue firme em orar. Confiar no poder de Deus e saiba, enquanto você está orando, tem alguém orando por você, tem alguém intercedendo por você, tem alguém com os joelhos dobrados, com os pés para trás, buscando a Deus por tua vida. E eu quero encorajar a cada um de vocês que compartilhem essa mensagem, mande no WhatsApp, mande nos grupos, no Facebook, no Instagram, que vamos compartilhar, também nos comprometer com a oração intercessória, a oração de intercessão com as mãos estendidas para alguma família. Eu lembro que tem um jovem aqui na igreja que dava muito trabalho e todo mundo apontava ele. E a minha esposa falou: Luiz, eu vou adotar esse irmão, esse moço em oração. Eu vou ser a mãe dele em oração, porque ele não tem ninguém na igreja. Às vezes tem pessoas da igreja que não tem uma família crente, né? Que não tem onde se escorar, às vezes não tem um amigo jovem que entra na igreja, sai da igreja, ninguém conversa com ele. E minha esposa falou: eu vou orar por ele. E assim ela fez. Ela começou a orar para aquele jovem. E hoje ele é um pai de família, casado, serve a Deus. Então vamos apoiar nossos irmãos, estender as mãos para as causas dos irmãos. Não nos ocultar, não cruzar os braços, ver o irmão lá chorando, orando, clamando, pedindo socorro. O irmão vendo a família sendo destruída, os filhos indo para o mundo, o casamento acabando, em dificuldade, e nós com os braços fechados e cruzados. Não, meus amados, vamos estender as mãos, vamos nos apoiar uns aos outros em oração, confiar no poder de Deus para nos dar vitória em todas as batalhas. Vamos orar juntos. Pense em alguém que precisa. Lembre de alguém que está precisando da graça de Deus. Alguém que você pode interceder, levantar suas mãos em favor dessa pessoa e orar a Deus pela vida dela. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Vamos orar. Unidos, juntos. Oh, meu Deus. Eu te agradeço pelo Senhor ter dado esse exemplo de Moisés, por essa lição poderosa sobre a oração, sobre estar intercedendo uns pelos outros. Ajuda-nos, Pai, a interceder pelos irmãos, uns pelos outros. Nos dá amigos com quem possamos encostar a cabeça no seu ombro e chorar e desabafar. Ajuda-nos a apoiar, meu Deus, uns aos outros em oração e a confiar no Teu poder. E que nós possamos ver as nossas vitórias. A vitória na vida da nossa família, dos nossos filhos. Que esse irmão que ora pela família, ele possa ver não os seus filhos perderem a guerra, mas vencer. Oh, meu Jesus, eu peço que o Senhor dê força a cada um e possamos nos unir em oração, meu Deus, em favor da Tua igreja, em favor de cada família, em Teu nome santo.
Que essa mensagem chegue aos corações. Em o teu nome eu te agradeço. Que assim seja, meu Deus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te guarde. Que o Senhor Deus te ilumine. Mantenha suas mãos levantadas em favor de alguém. Deus te abençoe.